Amém. Boa noite a todos. Eu gostaria que os irmãos abrissem a Bíblia no livro de Deuteronômio, capítulo número 6. E eu vou começar do 6 até o 9. Deuteronômio 6, do 6 ao 9. Estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Tu as inculcarás a teus filhos e delas falarás, assentado em tua casa e andando pelo caminho, e ao deitar-te e ao levantar-te. Também as atarás como sinal na tua mão, e te serão por frontal entre os olhos, e as escreverás nos umbrais de tua casa e nas tuas portas. Amém. Só até aqui, dos versos 6 até 9, esses versículos eles vão ficar em suspenso, dando suporte à nossa reflexão dessa noite. A gente vai estar fazendo, na verdade, não uma pregação, mas uma reflexão a respeito de alguns aspectos que envolvem a família. A família, ela é tremendamente importante, todos nós sabemos disso. Se perguntar a alguém aqui se alguém acha que a família é importante, eu creio que todos nós, indistintamente, todos nós aqui levantaríamos as mãos e diríamos que a família é importante, é importantíssima, porque ela foi instituída por Deus, ela é a base da sociedade. E a base, a gente entendendo como sendo o alicerce mesmo, a estrutura social está montada sobre a família. E por isso que ela tem sofrido tantos ataques, o vento tem soprado, o vento tem dado contra a família, o inimigo também tem investido contra a família por ser ela esta estrutura fundamental. E a família então tem sido transformada por causa de muitas coisas que têm acontecido, e considerando no meio dessas coisas também a ação sobrenatural do inimigo das nossas almas, que é o maior interessado em destruir esta estrutura familiar, que é tão importante. Nós vemos que nós poderíamos fazer algumas abordagens aqui nessa noite e tratar de diferentes aspectos que envolvessem ou que envolvem a família, desde, por exemplo, a sua construção, a construção da família, ou considerando a formação da família. Nós poderíamos estar tratando a respeito da vida familiar propriamente dita, o que acontece dentro de um lar, os relacionamentos que são vividos dentro de uma casa, dentro de um lar, entre marido e mulher, entre o pai e os filhos, entre os filhos e os pais, entre os irmãos, enfim. A gente ficaria aqui dias e dias e dias tratando de muitos aspectos que envolvem a família. No entanto, fiquem tranquilos, a gente vai fazer a nossa reflexão aqui em 10, 15, talvez 20 minutos, para a gente ter um tempo para a nossa ministração. A gente poderia tratar também de funções que são desempenhadas no seio da família, o papel que cada um deve assumir dentro da família, a função de cada um dentro da sua família, que é importante também. Muitos males falamos nós ainda há pouco, têm acometido a nossa família. As famílias de hoje têm sofrido muitas influências da mídia, né? E considerando a mídia aí a televisão, considerando a mídia aí a internet, considerando aí a mídia, o computador, nas suas diversas dimensões, né? Os tablets, os iPads da vida, os iPods e outros mecanismos eletrônicos ou digitais, que fazem parte do cotidiano, sobretudo das crianças, dos adolescentes, dos jovens, e por que não dizer também dos adultos nos dias de hoje, as redes sociais, o Facebook, o Orkut já era, tem outros mecanismos de relacionamentos sociais. Todas essas coisas têm agido contra a família. E o inimigo ele tem um plano. O inimigo ele tem um plano de destruir a família, né, que é essa base que nós estamos falando, para que os relacionamentos sociais, a vida social, os países, as nações
não tenham mais governo, seja uma sociedade sem regras, seja uma sociedade sem princípios. E aí, quando a gente fala em princípios, a gente está entrando na moral, a gente está falando de ética, a gente está falando de comportamento, de atitudes. O inimigo, ele tem agido firmemente, se lançando contra essa estrutura familiar, a ponto de querer despedaçá-la para o mundo viver o que eles chamam de um mundo holístico, um mundo global, uma grande família, onde nesta grande família, podemos assim dizer, essas regras não têm tanta validade, as pessoas, cada uma fazendo o que acham por si mesmas, cada uma seguindo a sua direção, entrando aí num relativismo perigosíssimo. Enfim, a família tem sido atacada. Enfim, a família tem passado por grandes transformações. Diga assim, grandes transformações. Mas, infelizmente, essas transformações que são grandes, não têm sido em benefício da família, mas têm sido contrariamente à família. Se elas fossem transformações que trouxessem ganhos para a família, muito bem, glórias a Deus por isso. Não, pelo contrário, são transformações que a família tem vivenciado em funções desses elementos que nós estamos tratando, os ataques do inimigo, a influência da mídia, etc. Então a família hoje ela tem um perfil, ela foi se transformando, e hoje ela tem um perfil, ela tem um retrato. A família, a sociedade hoje, como base na família, ela tem no mundo inteiro um perfil. Aquele perfil daquela sociedade tradicional de 2000 anos atrás, claro, não existe mais, se foram 2000 anos atrás, mas a de 50 anos atrás também não existe mais, a de 30 anos atrás também não existe mais. E se nós fôssemos traçar um perfil e lembrar ou relembrar um perfil de famílias de 30 anos atrás ou de 20 anos atrás, nós lembraríamos que dentro de uma casa, de um lar, de uma família tradicional, as refeições eram feitas grupalmente. Hoje, dentro de um lar, as famílias fazem as suas refeições, cada um por si, individualmente, cada um talvez num quarto, num lugar, num sofá com um prato, com uma garrafa de refrigerante, como o pastor Sebastião falou agora dias atrás, no seu computador, a mãe lá, o pai aqui, o pai não chegou em casa do trabalho, a mãe também está trabalhando, enfim, ou quando chega está fazendo uma coisa, botando a roupa na máquina, o pai está no computador, a criança está comendo um saco de batata frita, está comendo aquele biscoitinho de isopor, enfim, quando não está brigando e desarrumando a cama. Essa é a família de hoje. Pessoas, cada uma no seu canto, individualmente, uma família onde, na maioria dos casos, não há regras estabelecidas, não há o exercício da autoridade do pai e da mãe, que é fundamental dentro do lar para estabelecer os limites, porque o ser humano precisa de limite, ou de limites, o adulto já precisa de limite, quanto mais alguém que está na sua adolescência, na sua fase de formação, é preciso que alguém diga para eles claramente, ou clara e definidamente, e objetivamente, e com a autoridade que o pai tem e que a mãe tem, até onde eles podem ir e até onde eles não podem ir, o que é certo, o que é errado, o que deve ser feito e o que não deve ser feito. Mas os pais, porque estão super ocupados no seu trabalho, que é um outro perfil da sociedade contemporânea, onde a mulher teve que sair de casa para também trabalhar, não somente para complementar a renda, como se diz nas nossas conversas, mas também para satisfazer um ego seu, intelectual, uma necessidade, não sei se era ou não, mas eu coloco aspas, uma necessidade sua, claro, como ser humano, um ser social, interativo. Não estou dizendo que é justo ou injusto, estou batendo uma fotografia dos dias de hoje da realidade. Então a mulher também, não somente por causa da questão financeira, mas também por outras questões e outros aspectos voltados para ela mesma enquanto pessoa, ser humano, e da necessidade dela existir, na sua existência, faz parte também dela
se sentir alguém que tem valor, útil e produtiva no meio social, no meio econômico, ela sai também para trabalhar fora e para fazer faculdade, para estudar, enfim, isso causa um desequilíbrio na estrutura familiar. Estes são alguns aspectos da família que nós olhamos nos dias de hoje. Hoje nós temos algumas famílias de pessoas sós, ou elas são viúvas, ou são desquitadas, ou são divorciadas, ou são separadas, ou são com um filho, é um outro fator. Hoje famílias formadas ou com o pai cuidando dos filhos, ou somente com a mãe, que é chamada mãe solteira, e às vezes não é solteira, ela é separada ou divorciada, enfim, mas ela cuida dos seus filhos, o marido já foi, em muitos casos ela já tem um outro marido, ou ele já tem uma outra mulher, e isso também causa uma série de distorções a nível psicoemocional na criança. Me perdoem aí os psicólogos, mas fiquem tranquilos, não vou entrar na sua área. Mas isto causa, de alguma forma, um desequilíbrio na família, e vemos um outro aspecto também, onde os pais claramente entendemos, claro, isto, mas precisam sair cedo de casa, e nós vemos as creches nas ruas, os pais entregando seus filhos para serem criados nas creches, e muitas creches só devolvem os nossos filhos no final do dia, alguns com meio expediente, alguns vão na parte da tarde, mas o fato é que já há, neste fato dos filhos serem criados fora da sua casa, uma quebra no vínculo familiar, uma quebra do vínculo desses filhos com a sua casa, com a sua família, com seus pais. Há uma carência na formação desses filhos, há uma carência de educação, há uma carência afetiva, há outros tipos de carências que vão advir deste fato dos filhos já novos, quando bebês, 6 meses, 1 ano talvez, 1 ano e meio, 2, não sei quanto, cada um na sua época, e cada um de acordo com as suas posses e com as suas condições, vão colocando os filhos nas creches, e aí esses filhos são criados já desde cedo, e temos um reflexo disso hoje na sociedade. Filhos que já não têm mais vínculos com seus pais. Eles não têm mais vínculos com a família, porque eles não conseguem vivenciar mais a sua família. A sua mãe chega em casa às 10 horas da noite, é uma executiva da CSN, ou da Petrobras, ou da Vale do Rio Doce, ou do Bradesco, e chega em casa com seu laptop, seu notebook, e aí encomenda uma pizza. Enquanto a pizza chega, ela está ainda no computador, e as crianças estão lá querendo falar com a sua mãe, e ela não tem o carinho da mãe, não tem a presença da mãe, não tem o afago da mãe, não tem o contato com a mãe. Esses vínculos vão se desvinculando cada dia e cada vez mais. É um aspecto da nossa família chamada contemporânea. Nós temos mulheres trabalhando fora, homens trabalhando fora, nós temos os filhos nas creches, e a gente fica a imaginar o efeito que isso causa na cabeça e na formação desses filhos que vão interagir no meio social em que nós vivemos. Uma distorção total. E agora eu volto um ponto atrás para falar exatamente desse mal que é causado por causa da estrutura social que existe nos dias de hoje, onde, eu vou tocar neste ponto um pouco mais, os filhos estão na creche. Os filhos na creche, há um sentimento por parte dos filhos, e aí sim, os psicólogos vão me ajudar. Há uma escala de prioridades, de necessidades humanas, onde na base da pirâmide, que o Maslow fez, e outros psicólogos que tem aqui, que Maslow, um psicólogo americano da Califórnia, fez uma pirâmide chamada e conhecida por nós de pirâmide de Maslow, onde ele bota na base da pirâmide as necessidades essenciais do ser humano: comer, beber, dormir, enfim, essas coisas todas, respirar e vai embora. No terceiro nível, que é o nível que me interessa, ou que interessa a cada um de nós nessa noite, ele coloca uma coisa interessante, é o sentimento de pertencimento. Diga assim: sentimento de pertencimento. O ser humano, existe dentro dele um sentimento chamado de pertencimento. O ser humano, ou ele pertence a um grupo, ou ele pertence a uma empresa, ao quadro de funcionários de uma empresa, ou ele pertence, aí vamos voltar um pouco e vamos colocar na ordem certa,
primeiramente ele tem que pertencer a uma família. O ser humano tem que ter este sentimento, que ele não pode abrir mão dele ter um vínculo com alguma coisa, ele precisa se sentir pertencido à sua família, ele precisa sentir-se inserido dentro do seu lar. E aí, quando nós falamos em pertencimento, nós estamos falando daquilo que o ser humano precisa ter ideia. O ser humano precisa ser reconhecido por alguém. E o primeiro reconhecimento que ele tem é na sua casa, é o reconhecimento pelo seu pai, é o reconhecimento pela sua mãe, aí vamos estender um pouco mais, pelo seu avô, pela sua avó, pelos seus tios. Ele precisa ter isso muito claro diante dele, ele precisa ser amado por este grupo menor que é a sua família, se sentir como um elo, fazendo parte desta cadeia, desta engrenagem, desta família. Ele precisa ser recebido nesta casa, ele precisa estar ligado a esta família, ele precisa ter esse vínculo muito bem definido, ele precisa ser acolhido neste lar, ele precisa ser valorizado neste lar, ele precisa ser aceito, ele precisa ser incluído, ele precisa ser contado como um deles. Diga assim: eu preciso ser contado como um deles. Uma coisa triste é quando a gente não é contado no meio das pessoas. Uma coisa triste é quando a gente chega num lugar, isso já aconteceu comigo muitas vezes, de eu chegar num lugar e as pessoas contam com todo mundo e não contam comigo. Nem olham para mim, nem se viram para mim, e elas estão lá contando-se entre elas, elas fazem parte do grupo, elas fazem parte daquele grupo, e aí eu me sinto exatamente como Maslow viu e sentiu, e eu creio que foi da parte de Deus. Eu digo assim: poxa, me jogaram para fora, me escantearam, me deram um pontapé, não me aceitaram, não me amam, não me querem aqui. Eu não tenho vínculo com este grupo, eu preciso sentir-me vinculado, amado, aceito, recebido, e não rejeitado, não afastado. A família, portanto, ela deve ser um lugar de resgate e de vivência, não só resgatar esses valores, não somente resgatar esses valores, esses princípios de Deus, mas a família deve ser um lugar onde haja a prática, o exercício, a vivência desses valores de Deus. A família é um refúgio, ela é um baluarte, ela tem que lutar contra aquilo que está vindo contra ela, a família, querendo destruí-la, e ela tem que firmar o seu terreno, tem que marcar o seu terreno, ela tem que influenciar o mundo, ela tem que influenciar a sociedade, ela tem que fazer o mal retroceder, ela tem que fazer os princípios contrários irem para trás. É uma guerra de braço, como chama, cabo de guerra, é uma luta, e a família precisa desempenhar muito bem o seu papel. No ano passado, aqui nessa mesma época, era em maio, eu lembro a data, 26 de maio, parece, de 2012, também na campanha da família, também eu estando aqui refletindo a respeito da família, eu contei o caso de um garoto de 12 anos, e que eu estive na casa dele, e aí a gente conversando com aquele garoto de 12 anos, nós conversando com ele, e nós perguntamos para ele: o que você entende seja uma família? E aquele garoto de 12 anos respondeu para mim, para o colega que estava comigo, e disse assim: olha, pastor, eu entendo como família um lugar onde haja ajuda entre as pessoas. Um garoto de 12 anos. Respeito, um lugar onde haja respeito e um lugar onde não haja conflitos. Aquele garoto de 12 anos, ele vivia em conflito porque a sua família vivia em conflito. Ele disse: o meu pai não olha para mim, o meu pai não fala comigo, o meu pai chega em casa, não fala comigo, eu tenho meus deveres de casa aqui para mostrar para ele, ele não olha. Quando chego no sábado, eu penso que ele vai sair comigo, penso que ele vai me levar na Quinta da Boa Vista, e ele não dá atenção para mim, ele vai tomar cerveja, ele vai para cá, vai para lá, volta de noite. Então ele disse: olha, eu acho que família é um lugar onde as pessoas se ajudam, é um lugar onde haja respeito e é um lugar onde não haja conflitos. Ele usou o termo brigas, aí eu traduzi, coloquei aqui conflitos, mas são brigas, confusões, desentendimentos no lar, agressões de toda sorte. A família, portanto, ela deve ser um ambiente favorável para o exercício de algumas coisas, por exemplo, a tolerância, por exemplo, a paciência, por exemplo, a disposição de compreender uns aos outros, os pais compreenderem os filhos compreenderem os pais, o marido compreender a mulher compreender o marido. A família deve ser um lugar
onde deve existir a disposição para um se submeter ao outro em amor, não somente a mulher, mas o marido também amar a sua esposa, amar os seus filhos, estar sempre disposto, coração aberto para ouvir, pensar, refletir, mudar de ideia, compartilhar e se submeter ao consenso da família, se assim for o caso, e ele deve estar disposto ainda, assim, o pai, o homem. A família deve ser um lugar onde nós busquemos a superação dos desafios, que são tantos, desafios difíceis, tantos desafios que surgem no nosso dia a dia, na nossa vida cotidiana, na vida do nosso lar, da nossa família, tantos problemas, tantas coisas acontecendo, e a família, ela deve ser este lugar em que haja condições para a superação das lutas, dos desafios, dos momentos difíceis e para a solução dos problemas que nos envolvem no dia a dia. A família também deve ser um lugar de aconchego. É tão bom nós nos sentirmos aconchegados na nossa família. Quando chegamos em algum lugar, queremos ser bem recebidos, queremos estar aconchegados. E eu lembro, numa ocasião, no meu trabalho, quando eu trabalhava secularmente, então, lá na minha empresa, depois de 25 anos trabalhando no mesmo lugar, exercendo algumas funções, eu fui transferido para uma outra área que não tinha nada a ver com o que eu sabia, tive que começar tudo de novo, aprender coisas totalmente diferentes, um grande desafio, e aí eu precisava de ter daquelas pessoas lá a boa vontade delas, eu precisava de ser bem recebido, eu precisava de ser compreendido, amado, ajudado, eu precisava de encontrar naquele novo lugar, naquela nova sessão, o aconchego das pessoas, o estender das mãos. Eu precisava que alguém dissesse: ó, Lori, chega aí, está precisando de alguma coisa, eu vou te ajudar, você está triste, mas vamos lá, a gente vai te ajudar. Eu precisava disso, e graças a Deus encontrei, né? Louvado seja Deus, diga assim, louvado seja Deus. Graças a Deus que eu encontrei ali um grupo, lembra? Eu encontrei um grupo que me recebeu, um grupo no qual eu me senti pertencido àquele grupo. Aos pouquinhos, Deus foi abrindo as portas, Deus foi trabalhando, eu fui fazendo o meu papel, né? Fui me chegando, eles foram se chegando também. Então, louvado seja Deus por isso. Eu encontrei ali naquele lugar um aconchego, eu encontrei aceitação. Na família é um lugar onde deve haver aceitação uns dos outros, onde deve haver compreensão, deve haver cuidado de um para com os outros. É um lugar onde deve existir cuidado, proteção. A proteção não quer dizer a conivência com o erro, mas o cuidado com a pessoa, a tutela com a pessoa, estender a mão, dizer eu estou aqui, e repreender quando for a hora de repreender. É um lugar também, a família, de correção, de ensino. A família deve ser um lugar de educação, a família deve ser um lugar de restauração, de amparo, de elevação da autoestima também, que é um dos itens lá da pirâmide do nosso amigo Maslow. Logo acima, no degrau acima do sentimento de pertencimento, vem o sentimento da autoestima. Se eu tenho vínculo com alguém, com um grupo, com a empresa, com a família, a minha autoestima, ela é aumentada, e Maslow fala sobre isso também, ela está no andar de cima. Nós precisamos ter a nossa autoestima elevada. A família deve ser um lugar onde haja a promoção de um crescimento, não de um crescimento de qualquer maneira, mas de um crescimento saudável, sadio. E a família deve ser um lugar de construção de bases sólidas. A família deve ser um lugar também onde haja propósitos comuns aos propósitos individuais, o meu propósito, a minha vontade, o meu objetivo, o objetivo da minha esposa, o objetivo dos meus filhos. Cada um tem o seu modo de ver, a sua visão de mundo, das coisas, das suas questões pessoais, mas o bem-estar da família não pode ser prejudicado por causa de um ponto de vista ou de uma verdade minha particular ou de uma vontade minha particular em si. O que é melhor para a família será melhor para todos da família. O que é melhor para todos será melhor para cada um dos todos. Glórias a Deus por isso.
A família é um lugar de conversa, de diálogo, de entendimento. Na família também há responsabilidades. Cada membro deve saber assumir o seu papel, e não só saber o seu papel, e não só assumir o seu papel, dizer eu estou aqui, mas ele tem que exercer o seu papel, tem que desempenhar o seu papel. A família é um lugar de exercício do amor, pois o amor neutraliza o ódio, o amor neutraliza a rejeição, o amor neutraliza a indiferença, o amor neutraliza a rebeldia, neutraliza a agressividade. E agora, como disse aquele meu amigo, ele diz assim, concluindo, e eu também vou concluir. Na conclusão, eu faço algumas perguntas. Eu pergunto para cada um de nós, o que é que cada um de nós, pode fazer em termos práticos, efetivamente, ou seja, com efeitos reais, para resgatar os valores da família? O que é que eu e você, enquanto membro de uma família, enquanto filho, ou, sobretudo, enquanto pais, e também enquanto pais cristãos, o que cada um de nós pode fazer efetivamente, praticamente, para nós resgatarmos os valores da família e solidificar esta família segundo o coração de Deus? Qual o papel que cabe a cada um de nós desempenhar enquanto, eu volto a repetir, ou repito, enquanto cristão? Os pais devem ensinar a seus filhos o temor de Deus. Os pais devem incentivá-los e estimulá-los à leitura da Bíblia e à oração. Aí nós nos reportamos aos versículos, os quais nós lemos aqui no início. Os pais devem ser ou estar mais presentes. Os pais devem acompanhar melhor os seus filhos. Parece até aquela resolução que nós lemos, não é, pastor? Os pais devem se dedicar mais aos seus filhos e dar mais tempo aos seus filhos, perceberem melhor os seus filhos, dar maior atenção aos seus filhos, amar intensamente ou mais intensamente os seus filhos, dar carinho aos seus filhos e cuidar dos seus filhos. O pai deve estar próximo ao seu filho. Os pais devem estabelecer limites a seus filhos, e eu já falei disso ainda há pouco, exercendo a autoridade que eles têm dentro do lar, dada por Deus. Os pais, terminando, os pais devem ser modelos e referenciais para seus filhos. Os filhos têm que olhar nos seus pais e verem referências ou referenciais, modelos a serem seguidos. Eu tenho sido modelo para os meus filhos. Você tem sido modelo para a sua filha, você mulher, você homem tem sido modelo. O que você tem feito, o que você tem visto, o que você tem ouvido, quais as suas reações, como você tem andado, o que você tem falado, quais são as suas atitudes de você para com a sua esposa, para com seus filhos. É possível que eu ou você sejamos os causadores de muitos desses males por causa da nossa ausência ou da nossa presença, que não é boa, pelo contrário, causa um efeito invertido dentro da nossa própria casa. Amém? Então eu convido você a estar de pé nesta hora. Vamos estar orando em favor de você, em favor da família, em favor de cada um de nós. Vou convidar aqui o pastor Sebastião. Queridos, é isso aí. Nós recebemos aí uma aula, um ensino. Família se constrói. E nós somos os construtores dessa família. Amém? Família não é feita lá no céu, família é feita aqui na terra. Amém? Nós estamos falando da família da terra. Família formada por seres humanos. E ela é construída por mim e por você. Com a mão de Deus, com o socorro de Deus, mas Deus nos deu essa missão. Essa missão foi entregue a mim e a você. Deus te deu uma missão, ser mãe. Deus te deu uma missão, ser pai. E pai e mãe constroem juntos uma família. E como nós não sabemos fazer sozinhos, precisamos que Deus nos ajude. Deus não temos capacidade. E a ajuda de Deus é tremenda, é maravilhosa, é milagrosa. Amém? Convide Deus para te ajudar naquela situação difícil que está lá em casa. Você não está sabendo lidar. Eu não estou sabendo lidar. Vamos convidar a Deus. Deus, preciso de ti. Deus, me ajuda. Deus, dá-me sabedoria.
E Ele vem, é só convidar que Ele vem. Aleluia, e Ele estende a mão e Ele nos dá a vitória que tanto precisamos. Faça isso, convide, meu irmão. Eu sei que você está tendo dificuldade, eu também tenho, nós temos, mas nós estamos aqui para pedir ajuda. Nós estamos todos aqui para pedir ajuda. Ajuda quem? Ajuda aquele que pode ajudar. Amém. Nós desejamos a você uma boa noite, um bom final de semana, até domingo, 8h30 da manhã ou 9h30, que Deus te abençoe ricamente. Leve a bênção de Deus. De Deus. De Deus.